Olá pessoal, estamos começando mais um programa Vida Saudável, hoje com o Dr. Paulo Casani, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Dr. Paulo, eu gostaria que primeiro o senhor explicasse assim um pouquinho para nós o que é infarto. Certo. Infarto é quando há uma oclusão de uma coronária no coração. As coronárias são as artérias que levam sangue para o músculo cardíaco. Então, quando há uma oclusão da coronária, há um infarto. Essa oclusão, mais comumente, é por aterosclerose. A aterosclerose é uma doença inflamatória do organismo. Tá? Então, há uma inflamação que forma placas ateroscleróticas dentro das coronárias e uma dessas placas rompe, formando um coágulo de sangue em cima da placa. E esse coágulo de sangue é que tampona, quer dizer, que tampa a coronária. Então isso é um infarto, daí aquela parte do coração, aquela parte da coronária Sim. que ocluiu, não deixa passar sangue para uma parte do coração e uma parte do coração muitas vezes morre, Sim, tá? Levando a um risco iminente de vida. Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse também para a gente o que é AVC. AVC, os AVC são oclusões arteriais ou rupturas de artérias ligadas ao cérebro. Então, normalmente a artéria mais atingida é a artéria cerebral média, mas tem outras artérias, pode ser a cerebral anterior, pode ser as carótidas, etc., qualquer artéria relacionada ao cérebro. Muitas vezes lesões ateroscleróticas, como no coração, daí se chama acidente vascular cerebral isquêmico. É quando há uma oclusão naquela artéria, então uma certa área do cérebro não recebe irrigação e morre também. Tá? Ou pode haver ruptura de uma artéria do cérebro também, a cerebral média ou outra relacionada a essa. Tá? Então, quando há ruptura da artéria do cérebro, então a pessoa tem um acidente vascular cerebral hemorrágico. Quer dizer, é uma hemorragia, extravasa o sangue para fora da artéria. Não falta sangue, simplesmente ela não consegue... O derrame que as pessoas comumente falam, né? Derrame. O acidente vascular cerebral isquêmico é mais comum, tá? E o hemorrágico é mais incomum, mas muito mais grave. Tá? O hemorrágico ocorre geralmente em pessoas hipertensas. Tá? Então, o acidente vascular cerebral hemorrágico é 10 vezes mais comum no hipertenso do que no não hipertenso. Tá? Atualmente, a nossa população de hipertensos na cidade está ao redor de 25%, 30% das pessoas. É bastante alta. É bastante alta. A gente sempre se questiona, né? Homens e mulheres, os sintomas são os mesmos, doutor? O acidente vascular cerebral? Tá. Não, os sintomas são os mesmos para homens e mulheres. E na parte do coração, do infarto, também não tem grande variabilidade entre homens e mulheres. O que acontece é o seguinte, as mulheres têm infarto mais tarde do que os homens. Mais tarde. Tá? Enquanto elas estão protegidas pelos hormônios, pelos esterógenos principalmente, elas têm uma certa, vamos dizer, defesa das coronárias. E depois, com o passar dos anos, quando entra na menopausa, a incidência chega a igualar os homens. Sim. Tá? Os pacientes que são diabéticos, que têm glicose alta no sangue, esses sim podem ter infartos no coração silenciosos. Então, não sente nada e mesmo assim teve um infarto. Geralmente eles têm alguns sintomas, são sintomas pequenos. Porque os sintomas de infarto miocárdio geralmente é uma dor constritiva, uma dor apertada, reto-external, não é para o lado. Tá? Nem é no ombro, a dor realmente é aqui, porque o coração se situa nessa área. Tá? Sim. É uma dor que pode ser apertada, pode ser ardente, pode ser em queimação, mas é intensa, não é uma dorzinha. Tá? E geralmente vem com suor, então a pessoa começa a suar frio, ânsia de vômito, tá? E uma sensação de morte iminente, quer dizer, a pessoa realmente sente aquela dor, não é uma dorzinha. Sim. Não é uma dor que quando movimenta, dói, tá? É uma dor intensa que nada passa. Tá? Agora esse mês, até eu estava comentando hoje com um amigo, esse mês de maio a gente perdeu pessoas muito conhecidas nossa na comunidade, que desenvolviam trabalhos bem relevantes para nós, né, montenegrinos, e assim, com pequenos sintomas que inicialmente não foram identificados, talvez muito pequenos sintomas, né? E depois talvez assim um fulminante, como a gente diz, né? Um infarto fulminante. Uma dessas pessoas teve uma angina, que é uma dor prévia ao infarto, muito típica, muito clara.
Sim. E tinha tido episódios anteriores, ela simplesmente não deu o devido valor a esse tipo de dor. E ela, infelizmente, não quis ser atendida pelo médico do plantão. Foi isso que aconteceu. Assim como a gente sempre fala sobre o cuidado com o nosso corpo, de conhecer o nosso corpo, com relação ao infarto e ao AVC, a gente também tem que conhecer o nosso corpo. Eu não sentia isso, eu estou sentindo frequentemente Claro, isso é uma dor diferente, eu vou marcar um cardiologista, eu vou... Isso que é importante que tu falaste, assim, é uma coisa diferente do que ele teve anteriormente. Uma dor diferente deve chamar a atenção. Sim. Mas assim, as dores musculares no peito são muito comuns e a grande maioria de dores no peito, eu diria assim, ao redor de 95% das dores no peito, não são de problemas cardíacos. Sim. Mas os 5% são sérios. Mas aí a gente sempre se pergunta, por que não procurar um profissional, um cardiologista, que vai nos dar toda a segurança, olha, tu estás bem, né? Fica tranquilo. Que idade, assim? A gente tem uma idade que a gente tem que... agora vou procurar o cardiologista, vou cuidar do meu coração, vamos ver como é que ele anda. Claro. Né? Essa é uma boa pergunta. Assim, eu acho que depende dos fatores de risco da família. Tá? Uma família que tem vários casos assim, de doentes cardíacos, tem pacientes com pressão alta, pacientes com diabetes, pacientes com colesterol e triglicerídeo alto, que tenham tido infartos em idade precoce, que tenham tendência para obesidade, que tenham tendência também para abuso de fumo e de álcool de família. Então, esses são sujeitos a uma incidência muito aumentada de doenças cardiovasculares, seja o infarto do miocárdio, seja o acidente vascular cerebral. São fatores de risco para ambos. Tá? Então, quanto mais fatores de risco somarem na família, quanto mais familiares tiverem doenças cardíacas em fases mais jovens a gente fala abaixo de 60 anos. Tá? Então, mais atento a pessoa tem que ficar. Mais deve se preocupar com isso. Mas doenças cardiovasculares, de modo geral, ocorrem, assim, comumente, acima dos 40 anos. Eu creio que, assim, abaixo dos 40 anos, só uma grande infelicidade de conjunção de fatores para levar a isso. Tá? Mas, normalmente, acima de 40 anos para o homem e acima de 45 anos para a mulher. O senhor até comentou sobre fumo, álcool. A prática de exercícios também é muito importante, né? Para a gente já se cuidar a partir enfim, a vida toda, mas se nunca praticou exercício, talvez, agora eu vou começar com uma caminhada, depois com um pouquinho mais, né, forçado os exercícios. Muito importante também, né, doutor? O exercício protege o coração, mas veja bem, o exercício, quando não é bem conduzido, quando não é feita uma avaliação adequada antes, aumenta a incidência de morte súbita. Isso é uma coisa que não se fala muito, porque realmente o exercício tem muitos benefícios. Mas quem não faz um exercício assim regradamente, com um bom background assim em relação a exames prévios, tem uma incidência 8 vezes maior de morte súbita que uma população normal. Tá? Agora, quem faz exercício regular, bem amparado e controlando os fatores de risco, tem com certeza 8 a 10 anos a mais de vida e com boa qualidade. Além do mais, o exercício diminui a incidência de diabetes, diminui as dislipidemias, que são colesterol e triglicerídeo alto, tá? Tem um benefício sobre a pressão arterial, tá? E, além disso, diminui a incidência de cânceres e doenças das articulações, desde que seja conduzido adequadamente, né? Sim, claro. Sem abuso. A gente sempre se preocupa assim, na rua, podemos estar na rua e nos depararmos com uma situação, de repente uma pessoa passou mal, está precisando de ajuda. Qual a forma mais adequada de prestar socorro a essa pessoa? Eu creio assim, que esse é um assunto delicado, mas de qualquer modo, assim, quase todas as cidades têm um serviço de pronto atendimento. Mais comumente, por exemplo, aqui em Montenegro nós temos o SAMU, temos o SOS da Unimed. Então, esses são serviços adequados para prestar socorro. Por quê? Porque a questão é a seguinte, por melhor vontade que a pessoa tenha, às vezes o socorro que ela vai prestar pode acontecer danos à pessoa que está sofrendo o problema. Por exemplo,
se uma pessoa tem um acidente e uma pessoa vai lá tentar ajudá-lo, pode deslocar uma fratura, pode conduzir a um desvio de traqueia, podendo levar uma asfixia do paciente, pode retirar o capacete e resultar num trauma cerebral mais amplo. Então, o melhor é assim, se a pessoa realmente não tem vivência disso aí, pode ser uma pessoa da área, um enfermeiro, um socorrista que estejam passando, daí eu acho que é adequado. Mas uma pessoa que tenha só boa vontade, o melhor socorro que ela pode fazer é chamar um serviço de urgência o mais rápido possível. Tá? Além do mais, tem as contaminações. Hoje em dia, as pessoas têm várias doenças infecciosas. E no momento que ela tem um contato direto com sangue, com secreções de um paciente que tem uma infecção e ele não sabe no momento responder se tem ou não, para poder proteger o socorrista, então pode haver uma contaminação. Bem, doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Nós ficamos por aqui. Um beijo, fiquem bem. Obrigado, boa noite.